Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre seres elementais. O que são seres elementais e quais são as funções deles. Então, desde já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho e bora lá. Os seres elementais são espíritos que ficam na região da natureza, matas, ilhas, florestas. Imagina quantos seres elementais devem ter na floresta amazônica. Enfim, cada esfera de evolução tem os seus habitantes. Muitos são reinos e em cada um deles, consciências vivem e complementam a criação. Os elementais também são conhecidos como espíritos de natureza. Já sabe quem são eles? Gnomos, duendes, fadas, salamandras, silífros, ondinas e sereias, cada um cuidando do seu elemento. A crendice popular faz com que a crença deles fosse ridicularizada. Mas quem procura um pouco mais de informação sobre o mundo espiritual, certamente vai se deparar com esses seres em inúmeras menções e as inúmeras menções a eles em diversas religiões e escolas esotéricas. Eles são mais reais do que você pode imaginar. São os guardiões do mundo natural e preservam o equilíbrio entre os planos dévico e humano, evitando que nenhum elemento se sobressaia ao outro, causando destruição ou escassez. São vigias das fronteiras entre esses dois universos e fazem com que a dinâmica do mundo aconteça de forma equilibrada. São ainda responsáveis pela recepção dos nossos desejos e pedidos que possam trazer boas energias para nós. Se quiser saber como trabalhar essas energias, vamos fazer algumas coisas, né? Quem são os seres elementais? São seres que surgiram dos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E cada um dos elementos básicos tem seus próprios guardiões, que agem em conjunto para proteger toda a natureza, como o crescimento das plantas, o desenvolvimento do fogo, circulação do ar e movimento das águas. Justamente por serem espíritos guardiões dos elementos, são chamados de elementais. São como anjos, vivem aproximadamente 300 mil, alguns vivem aproximadamente 300 mil anos e podem assumir a forma que quiserem, mas geralmente se apresentam para humanos com a forma que são mais conhecidos, para facilitar o sucesso da interação. Então vamos para algumas perguntas que vamos fazer refletir. Os elementais não possuem consciência de si mesmos? São apenas energia? Não, eles têm consciência, instinto e propósito e seguem sua própria agenda evolutiva, hierarquia e de luz, maneira como que se agrupam e organizam. Quanto ao livre-arbítrio, há controvérsias. Alguns acreditam que eles têm livre-arbítrio e por isso alguns deles se submetem aos desejos humanos como gnomos, mas muitos dizem que não. Diferente de nós, o livre-arbítrio é só dado para os seres menos evoluídos e em desenvolvimento, para que possam aprender a se responsabilizar por suas escolhas, como a lei do amor. É a força que governa esses espíritos. Eles seriam livres de karma, portanto o livre-arbítrio não faria sentido. Que nem essa frase aqui: a natureza não faz nada em vão. Aristóteles. Então, estão também associados aos signos do zodíaco, que já trabalham
com o conceito dos 4 elementos da Terra. Então, quem são eles? Elementais do fogo. São os guardiões do fogo, as salamandras, que governam este elemento e se associam ao poder do domínio das emoções e do calor dos nossos atos. Impulsos e transformação são os aspectos associados ao humano deste elemental, além da capacidade de ativar, desenvolver pensamentos e emoções do homem. Esses espíritos podem ser vistos sempre que observamos as chamas dançantes nas labaredas, as silhuetas que se formam nas chamas das fogueiras, velas e qualquer outra manifestação desses elementos. Sempre que acendemos uma vela, por exemplo, as salamandras estão ali presentes. Sem elas, o fogo material não pode existir e tem relação direta com a atuação junto às hierarquias de luz. São as grandes alquimistas do fogo, usadas nas práticas místicas para se transformarem em éter. Nossas interações mentais nos ajudando a elevar nossos desejos ao cosmos. Elementais da água. A água é o elemento mais abundante no planeta e em nós mesmos. Em termos espirituais, ela simboliza nossas emoções e catalisa os sentimentos humanos, ligados ao amor, paixão, afetos, enfim, a maioria das sensações humanas. Como as guardiãs da água, temos as ondinas e as sereias, elementais associados ao elemento da água. Ondinas são muito parecidas com sereias, podendo habitar águas salgadas e doces, profundas ou rasas, quentes ou frias, desde que sejam águas limpas. Já as sereias são conhecidas por seus traços humanos. Cauda de peixe, são responsáveis pela proteção e harmonia dos oceanos. Elementais do ar. São os elementais que cuidam dos ventos, da chuva e dos fenômenos climáticos em geral. Ou seja, controlam os poderes do ar. São os mais etéreos, por isso os mais difíceis de serem vistos, conhecidos como fadas e silfos. Quer dizer. São também muito famosos e muito procurados, envoltos em misticismo e lendas há milênios. As fadas, associadas a histórias infantis, em nada tem a ver com esse elemental. Os silfos são seres, são os mais elevados, porque o seu elemento nativo é o que possui mais elevada frequência de vibração. Vivem até 1000 anos e jamais desenvolvem os sinais de velhice. Em termos místicos, esses seres alados são tão rápidos quanto o pensamento e trazem a mensagem dos deuses para os homens. Elementais da terra. São os tão conhecidos gnomos e duendes, são espíritos elementais da terra. São responsáveis pela solidificação dos corpos de animais e objetos. Tudo que é sólido possui uma correspondência energética com os elementais da terra. E apesar das plantas possuírem ligação com todos os elementais, elas estão diretamente ligadas ao elemento terra. Portanto, gnomos e duendes, eles agem nos terremotos e vulcões para equilibrar os poderes da terra. Em nosso corpo, são responsáveis pelos ossos e sais minerais e possuem ligação também com as cartilagens, músculos e pele, sendo que essa ligação ocorre em conjunto com os elementais da água. Por viverem em florestas, são muito conhecidos os elementais que possuem mais relatos de avistamento. Essa energia pode ser atraída para a sua casa e trará sorte, abundância e prosperidade. Se eles gostam de maçãs, não é certeza, mas querendo interagir com eles, não custam tentar. Os elementais da história.
Os espíritos da natureza estão muito presentes na história das religiões, o que justifica a aura lendária e a quantidade de histórias do misticismo. Envolvendo esses seres, são mais do que lendas. Eles estão presentes nas religiões, mitologia e escolas esotéricas muito antigas. A mitologia da Grécia antiga é recheada de histórias sobre os elementais. Essa gênese era, na época, a forma de explicação dinâmica do mundo e origem de tudo, sendo levada muito a sério. Surgiu antes das religiões, até mesmo antes da filosofia. Sendo que quando aparece em decorrência dos questionamentos que a mitologia não dava mais para conta de responder. Como seres reais, eram responsabilizados pelas mudanças climáticas e correntes marítimas, pela precipitação da chuva ou pelo fato de haver fogo, entre muitos outros fenômenos da natureza. Apesar de ser uma explicação mitológica pela própria maneira pela qual se estruturava o conhecimento na época, eles não estavam enganados. No hinduísmo, era chamado de reino dévico, a dimensão onde atuam os espíritos da natureza. Segundo essa religião, os elementais pertencem a uma evolução diferente da que rege a humanidade. Uma evolução na qual podem ser vistos como reino logo acima da humanidade. Os devas são, como quase sempre, dispostos a expor e a exemplificar os assuntos para qualquer ser humano suficiente a desenvolvido para apreciá-los. A maioria dos recrutas do reino Deva tinham vindo de outros projetos do sistema solar, superiores à nossa existência humana. A Wicca e o xamanismo também trabalham junto com a canalização e a evolução dos seres elementais, muito comuns em invocações e rituais mágicos, especialmente a Wicca, que trabalha muito com as energias da natureza e os quatro elementos. Vemos os elementais muito presentes nos ensinamentos da doutrina, na literatura e cultura celta. Especialmente as fadas têm muito destaque, sendo os responsáveis pela difusão da imagem da fada, que conhecemos pelas produções de cinema e literárias. Elas diziam que as fadas podiam mudar de aparência e se tornar visíveis ou invisíveis para os humanos conforme sua vontade. Elas também podiam levar humanos e animais para o outro mundo, e às vezes para sempre, trazendo uma aura de muito mistério e lendas em torno desses seres. Muito mais do que folclore, os elementais são uma construção religiosa e mística da humanidade. Hoje, quem se refere a eles pode parecer louco, e muito se deve às produções literárias, que os colocaram no reino mágico da imaginação da fantasia infantil. Mas nem sempre foi assim. Se pensarmos nele como espíritos da natureza, a coisa toma outra proporção. Cada árvore, cada flor, cada fenômeno natural dos reinos vegetal e mineral são densamente povoados por consciências que fazem parte da riqueza espiritual da natureza. Aliás, médios clarividentes ostensivos, ou seja, aqueles que conseguem enxergar com olhos abertos as dimensões espirituais, conseguem enxergar essa diversidade de vida dos seres que habitam a natureza. Deve ser lindo. Imagina olhar para uma floresta, para um belo jardim, e além da beleza natural física ali presente, capaz de perceber que esses espíritos em ação
e que é capaz de perceber, ser capaz de perceber esses espíritos em ação, ver a vida que existe além do que os olhos podem enxergar, é fantástico. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esses seres são bastante são bastante taxados como fantasiosos, como fantasia, como um mito. Porém, qualquer espiritualista vai saber direitinho sobre esses seres. Salve elementais. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, falou.